Bem, amigos, retornamos para a nossa conversa sobre as bases da doutrina espírita. No anterior, nós vimos a existência da matéria. Então, continuando o que Kardec falou, ele diz: o mundo espiritual é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, quando nós viemos para o mundo corpóreo, é secundário, pode deixar de existir, ou não ter existido jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual. Então, nós viemos para a Terra, recebemos um corpo físico para o nosso aprendizado, porque pelos estudos feitos, e como demonstra os estudos de André Luiz, e do próprio Kardec, primeiro, secundário, o próprio André Luiz, e os estudos de Joana de Ângeles na psicologia, nós vemos que o mundo espiritual é o mundo mais importante. O mundo de aprendizado mais rápido, mais eficiente, mais facilita mais nossa evolução é o mundo material. Que nós fomos criados simples, ignorantes e postos por Deus no mundo material. Daí nós começamos a curiosamente procurar saber do que se tratava esse mundo e cometemos muitos erros. Ora, o que são erros quando nós cometemos no mundo material? São movimentos de energia feitos em desacordo com a lei natural. Em desacordo com a lei natural. Daí, é preciso que voltemos atrás, conheçamos a lei que nós infligimos para repormos aquela energia em seu devido lugar. Uma vez que o próprio Einstein, a gente sempre vai se referir a ele, Einstein prova que toda energia é nada mais do que matéria. Se estudarmos um pouquinho a física, nós vemos que a matéria, antes de ser matéria, ela é constituída de blocos, de pacotes de energia. Portanto, por consequência, toda a energia se transforma em matéria segundo determinadas circunstâncias e necessidade dos planos de Deus. Então, estamos aqui na matéria para aprender. Mas o nosso mundo primitivo, nosso mundo de onde viemos, de onde fomos criados e postos na matéria, foi do mundo espiritual. Então, Kardec afirma que é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corpóreo secundário poderia deixar de existir ou nunca ter existido jamais, sem alterar a essência do mundo espiritual, sem alterar o próprio mundo espiritual em si, porque lá é onde existe o início do mundo espiritual. E o próprio Einstein não colocou a quinta lei que ele descobre, quinta grande lei que rege o universo, ele não colocou nas teorias dele. Mas escrevendo para uma das suas filhas, escrevendo para a sua filha mais nova, ele fala sobre essa lei. E explica por que não colocou na sua teoria da constituição do universo, da sua relatividade, porque ele nota que tudo é relativo uma coisa à outra, nada está sozinho no universo material, e falando do universo material, que nós conhecemos mais do que o mundo espiritual. Então ele diz que há uma quinta lei que coordena todas as outras leis materiais. É uma lei superior, que se sobrepõe a todas as outras leis, que rege essas outras leis, segundo a palavra dele. Vocês podem pesquisar isso no Google.
nas cartas de Einstein. Então, ele viu essa lei. Ele chamou essa lei de amor. É a lei que rege todas as outras leis materiais. Não é psicológica só, não é mundo espiritual só. É todas as leis materiais também. Uma lei chamada amor, que rege todas as outras, coordena, sincroniza todas as leis que você pode imaginar, que todas são sincronizadas, todas são harmonizadas umas às outras, funcionando assim o universo. E essa lei Einstein chamou a lei do amor. Então, nós, espíritos, revestimos temporariamente um envoltório material, perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Quando o nosso corpo entra em falência, não funcionando mais corretamente, não funcionando mais como deveria, nos servindo para nossas experiências, nós deixamos o corpo físico, voltamos ao corpo espiritual. Se necessitamos ainda de mais aprendizado no mundo físico, nós renascemos. E assim vai até não termos mais necessidade de reencarnarmos. Então ele diz, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, o que lhe dá superioridade moral e intelectual sobre os demais. Então, se você olhar a evolução do homem, desde antes da pré-história, que se conhece hoje pela arqueologia e pela antropologia, estudando esse início do ser humano na Terra, evoluindo até hoje, nós vemos que uma determinada espécie foi capaz de raciocinar. Uma determinada espécie foi capaz de raciocinar mais do que as outras espécies. Porque antigamente a biologia chamava de animais racionais, os seres humanos, e animais irracionais, os seres não humanos. Hoje já não se usa mais essa divisão, não se usa como seres irracionais, porque está bem claro, já as experiências biológicas e antropológicas mostram que muitos seres considerados anteriormente como irracionais, não humanos, eles são capazes de ter o seu raciocínio no nível rudimentar, no nível fragmentado, a sua memória, mas outros não, outros são mais evoluídos, se aproximando até da capacidade humana de resolver problemas, ou de ter inteligência, que inteligência, resumindo as definições todas que existem, é a capacidade de resolver problemas, os problemas que vão aparecendo na face da Terra diante de nossa vida, e vamos resolvendo os problemas em direção ao nosso aperfeiçoamento. E muitas vezes nós resolvemos os problemas de uma maneira errada e continuamos morejando de corpo físico em corpo físico, sem progredirmos na bastante velocidade que nós desejaríamos sair desse mundo de provas e expiações. Mas o ser humano, desde o átomo até o arcanjo, eles vêm aprendendo, desde o átomo vai aprendendo. Eu acho muito bonita a história do carbono 14, que um próton ou dois penetram no núcleo do carbono e ele se torna radioativo, ou seja, libera energia. Por quê? Parece que aqueles prótons ficam com vergonha de ter penetrado ali e alterado aquele ambiente. Se sentem fora do ninho, fora do grupo. E eles começam a soltar a energia deles para se transformar em um próton. É um nêutron para se transformar num próton. Então eles vão soltando essa energia a cada 75 mil anos, eles liberam a metade e assim vai em busca de se transformarem noutra partícula do interior do átomo, para que o átomo retorne
a seu estado anterior. Coisa que realmente nunca vai acontecer, porque ele sempre está liberando a metade. Ele teria que liberar toda de uma vez. Ele nunca consegue. Mas veremos com os estudos o que é que acontece no futuro. Então, nós temos hoje, vocês podem estudar no Google, o carbono 14, que é um exemplo de humildade dessas partículas que penetram o átomo e se sentem culpadas de ter transformado aquele ambiente sem intenção até. Mas é muito bonito a história da humildade dessas partículas que penetraram o átomo, alterando o funcionamento, alterando a constituição desses átomos. Então, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, seres que têm corpo, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos mais superiores, ou seja, com capacidades mentais maiores, que chegam a certo grau de desenvolvimento, ou seja, o certo grau é aquele grau que ele é capaz de raciocinar, de resolver problemas, e é capaz de imaginar já o que é o certo, o que é o errado, ou seja, o que é de acordo com a lei de Deus e o que está em desacordo com a lei de Deus. Ser capaz de estudar, de procurar entender as leis que regem o universo e se adequarem a elas. Isso é a finalidade do espírito. Então, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Então, sempre nós sabemos que nós somos espírito. Eu acho interessante quando muitos espíritas dizem o meu espírito, como se ele fosse o corpo e se referisse ao espírito que o corpo dele contém. Mas ele o que deve fazer com seu conhecimento é o meu corpo, aí sim, porque eu sou espírito e tenho um corpo que me foi dado para a minha experiência nesse plano material, para a minha evolução, para o meu progresso, em busca do reino do Pai, conforme Jesus veio ensinar. Então, no homem existem três fatores, três coisas. Há no homem três coisas, segundo Kardec. Primeiro, o corpo ou ser material análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, ou seja, o princípio da vida. É igual para todos, seres humanos e seres animais. O princípio vital é o princípio para todos. A alma ou ser imaterial é encarnado no corpo. E terceiro, o laço que une a alma ao corpo. Princípio princípio que liga, intermediário, tá, entre a matéria e o espírito, que permite o espírito ter ação sobre a matéria, ou seja, nossos movimentos do nosso corpo é dado pelo nosso espírito. Mas você pode dizer, não, mas só é a química dos nossos nervos, a química do nosso músculo, claro. Mas quem comanda, que organiza isso, é o nosso perispírito. Nosso perispírito é a forma, em detalhes que você possa imaginar, todos os detalhes, é a forma do corpo. É nele que está todo o desenho, todo o funcionamento, tudo que o espírito precisa para se movimentar no mundo físico. Então, o espírito utiliza reações químicas que foram formadas pelo perispírito. Então, nós temos a alma, que é o princípio inteligente do corpo. Isso você pode estudar no outro canto. Nós temos a alma, que é o princípio inteligente. Tá descrito esse princípio. Kardec fala muito bem e extensamente sobre a existência da alma, como funciona a alma, que vai além do espírito, na Revista Espírita de maio e junho
de 1864. É tão extenso que ele divide em duas partes, como nós estamos fazendo aqui. Ele divide em duas partes, na de junho e na de maio, e na de junho na revista de 1864. Ele fala sobre essa divisão a propósito de um livro que ele está comentando, de um certo senhor Renan, que escreveu o livro A Vida de Jesus. E Kardec achou muito importante a dedicatória que ele fez do livro, não foi o livro em si. Kardec não analisa o livro, mas ele analisa extensamente a dedicatória que ele fez. O senhor Renan escrevia os livros e as escritas dele à mão eram relidas por sua irmã, que corrigia os erros, dava melhor sentido e transcrevia com a letra dela, aquela letra bem visível, bem legível, bem fácil de se entender, para mandar para os editores terem facilidade de ler e imprimir o livro em suas tipografias. Então, a irmã dele tinha esse trabalho todo de ler a letra puxada dele, a letra muitas vezes ilegível, para transformar num texto visível, claro, bonito, que constituiria o livro, sem alterar a essência do pensamento. Isso é lógico, não era isso. Então, Kardec analisa essa dedicatória no livro A Vida de Jesus, do senhor Renan, e nisso ele fala porque deu o nome de espírito, foi dado pelos espíritos e por ele, o termo espírito e o termo alma. Então, ele compara como o ser humano em si, tendo três vestes. A alma, que é o princípio inteligente que Deus criou desde o começo do universo. O corpo perispiritual, que também seria um corpo material, de uma essência muito tênue, muito fina, ou quintessenciada, não sei como é que a quintessência que muita gente fala, mas eu não consigo perceber isso fisicamente, como é a quintessenciada, eu não sei. Mas vocês podem pesquisar, são mais inteligentes, tudo mais, têm mais conhecimentos abrangentes e podem saber exatamente o que é quintessenciado. Mas é uma matéria mais fina, mais porosa, que a gente não consegue ver, porque nossos olhos só vê aquilo dentro de uma determinada faixa. Nosso olho físico só vê dentro de uma determinada faixa de vibração material, ou seja, de movimento dos átomos. Os átomos têm que ter determinado movimento, que em conjunto formam aquilo que nós percebemos como alguma coisa, algum objeto, fazendo parte como um corpo, como define a física, fazendo parte do mundo material. E o corpo material, que é corpo material que nós vivemos. Então, nós temos três componentes para formar o ser vivo, o ser humano, atuante na Terra. Quando nós perdemos o corpo físico, ficamos apenas com o corpo espiritual, ou seja, o corpo que Paulo chamou de corpo espiritual, é o que é o corpo, é o perispírito, que fica em redor do espírito, que ele chama de alma. Então, a alma é o princípio inteligente, que ele também chama de espírito também, em determinados momentos, mas nessa dissertação dele, ele separa muito bem. E ele diz até, se esse homem vier vestido com a capa pesada e tudo mais, você pode dizer que ele tem 4 corpos. A alma, o perispírito, o corpo físico e aquele corpo de vestimenta pesado, com armadura, por exemplo. Está vestido com armadura, ele teria 4 corpos. Que seria a armadura, aquelas armaduras usadas na Idade Média. Então, esses estudos estão muito bem feitos nessa revista. Podem pesquisar no Google, vocês vão encontrar A Vida de Jesus, pelo senhor Renan. E o comentário de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de 1864, no mês de maio e junho.
E ele divide em duas partes por ser muito extenso. Então, os espíritos pertencem a diferentes classes. Porque você diz, o espírito está ali, encarnou. Então, eu vou lidar com o ser humano. E eu sei muito bem que tem ser humano bom e ser humano ruim. Gente que convive bem com as pessoas e outros que fazem de tudo para conviver péssimo. Uns fazem por ignorância, que sempre a maldade é por ignorância, mas pelo prazer de fazer. Outros não sabem nem do que se trata, de prazer ou não prazer, mas se comportam ou como bons ou como ruins. Então ele diz, os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais. Nem em poder, nem sua inteligência, nem seu saber, nem sua moralidade. Os de primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, pelos seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, portanto, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou espíritos puros. As demais classes se distanciam cada vez mais dessa perfeição. Os de classes inferiores são inclinados à maioria de nossas paixões e ódio, a inveja, o ciúme e o orgulho, comprazendo-se no mal. Entre eles, há os que não são nem bons nem maus, antes trapalhões e inconvenientes do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem as suas principais características. São os espíritos estouvados ou levianos, aqueles que vivem de brincadeira, são essas pessoas que não pensam nada em profundidade, estão passando sempre falando da vida alheia, fazendo problema, mas não se atém a um princípio de vida, a uma busca do conhecimento, nem de viver esse conhecimento que adquiriu. Então, esses espíritos, você pode classificar esses espíritos aí. Mas esses espíritos aí não ficam parados eternamente na sua classificação. É o que veremos no nosso próximo encontro, nosso próximo capítulo, onde veremos a ordem dos espíritos. Que a paz esteja com todos. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.